Olá, eu sou Márcio Barreto e você está aqui no canal Somos Espíritos Incondicionalmente. O assunto de hoje fala de algo muito interessante porque eu quero falar de Deus. Muita gente tem essa discussão, esse conflito interno em crer em Deus ou não crer em Deus. E eu uma vez, numa aula de filosofia, muitos anos atrás, na faculdade, eu recebi uma informação que me fez pensar. Porque quando se debatia a questão também da existência ou não de Deus, foi feita a seguinte pergunta que no momento ficou assim meio complicado da gente entender. Então a pergunta foi: é possível acreditar em algo que não existe? Então a gente, como pode ser possível acreditar em algo que não existe? Sim, para que se acredite ou não se acredite em algo, necessariamente este algo, esta coisa deve existir. Porque não existe como um ser humano duvidar da existência daquilo que não existe. Então eu fiquei pensando, falei, caramba, eu estou numa aula de filosofia e filosofia faz com que a gente pense. Então realmente faz sentido. Dentro desse mundo onde nós vivemos e que necessariamente nós precisamos da prova visual para a gente aprovar a existência ou não de determinada coisa, não podemos em momento algum duvidar da existência de Deus, porque do contrário nós estaremos infringindo essa lógica muito importante. Necessariamente, para se duvidar da existência de algo, esta coisa tem que existir. Então existe aqui um livro que eu vou ler aqui, um assunto muito interessante que fala assim: Deus está em toda parte ao mesmo tempo, ao redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado, nunca está só. Não permita que a mágoa te perturbe, procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim poderá superar todas as dificuldades que aparecem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Então, se a gente for na página do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é: o que é Deus? Veja bem que essa pergunta, número 1 do Livro dos Espíritos, quem não já leu esse livro, leia, porque é um livro fascinante, um livro magnífico. Foi talvez o segundo livro que eu tenha lido dessa questão da filosofia, da decodificação da doutrina espírita. Esse livro tem como primeira pergunta o que é Deus? E é muito interessante prestar atenção nessa pergunta, porque ela não fala quem é Deus, senão o que é Deus. E a resposta dada pelo espírito entrevistado naquele momento foi: é a causa primária de todas as coisas. Então não é necessário, porque eu sei que o nosso orgulho de ser humano, que está sempre nos pedindo provas visuais, não é necessário que essa prova existe para a gente entender muita coisa interessante que acontece no universo, que existe dentro desse universo, e que é claramente a prova da existência de uma sabedoria, de uma causa primária de todas as coisas. Nada surge ao acaso, nada existe ao acaso. Minha existência e a sua existência não é obra do acaso. As coisas fantásticas que a gente vê dentro da natureza, e não é necessário hoje mais do que antes, nós temos hoje acesso a ferramentas que mostram coisas fantásticas, experiências vividas magníficas, fotografias e imagens de seres na natureza com uma inteligência sublime, por mais que não se expressem. Então, como podem esses seres animais, como eles podem fazer coisas tão incríveis sem que alguém os tenha treinado? Explique o que pode ter por detrás dessa inteligência, desse instinto tão magnífico que é, como por exemplo, algo que eu vi ontem ou anteontem, de um pássaro que se envolve por uma folha e ali ele começa a fazer uma costura
costura, literalmente ele costura e coloca como se fosse um cadastro de sapato, fechando aquela folha para que ele lá dentro pudesse construir o seu ninho. Então a pergunta, com tantas outras perguntas de tantas coisas sublimes que existem na natureza, quem foi que ensinou este pássaro a fazer uma costura? Como este pássaro aprendeu a pegar uma espécie de linha, algo que ele encontrou não sei aonde, e ele com o bico ele perfurava as duas extremidades daquela folha, ia fazendo como se fosse um sapato, ia fechando e transformava aquela folha grande numa grande bolsa costurada, para que ali pudesse colocar todos os insumos necessários para construir o seu ninho e colocar então os seus ovos e criar a sua cria. Então é mais do que suficiente esse tipo de situações que a gente vê. É necessário algo mais? Será que o seu orgulho é tão imenso, tão intenso, tão grande, ao ponto disso já não ser mais suficiente? Será que ainda você vai precisar dos seus olhos para poder ver Deus que você nunca vai ver? Então qual é a dificuldade para se acreditar em Deus? Onde está o bloqueio dentro da mente humana para se duvidar da existência dele? Então, esta primeira pergunta do Livro dos Espíritos deixa super claro que Deus é a causa primária de todas as coisas. Portanto, já não é mais necessário ter dúvidas, porque volto a comentar na minha aula de filosofia: para se duvidar ou crer de alguma coisa, necessariamente esta coisa ou este ser deve existir. Então, esta forma de pensar filosófica derruba por água abaixo todo qualquer outro argumento de pessoas que ainda duvidam de Deus. Ok? Te agradeço por essa participação. Te agradeço por estar aqui no meu canal. Te agradeço por duvidar da existência de qualquer outra coisa. Mas duvidar de Deus já não é mais possível. Então, e aquilo que você duvidar, necessariamente tem que se perguntar a si mesmo ou a si mesma: esta coisa existe? Sim, existe. Por que existe? Porque senão eu não estaria duvidando dela. Então, este é o raciocínio. Muito obrigado por estar no canal. Muito obrigado por participar comigo. Muito obrigado por ajudá-lo a crescer. Eu te peço, se você não gostou, deixe o seu comentário. De qualquer forma, também me interessa o seu comentário sobre esse debate. Vamos transformar isso em debate. Gostar aí da sua inscrição no canal e divulgar esta informação. Tá ok? Te agradeço imensamente pela participação e que Deus te abençoe. E que Deus abençoe a todos nós nesse universo. Muito obrigado. Ei, você vai para onde? Você não vai se inscrever no meu canal? Você não vai deixar nenhum likezinho para mim? Você não vai clicar no sininho para as novas notificações? É assim que você me trata depois de eu ter apresentado para você esse vídeo? Colabora comigo, vai. Faz aí o que você tem que fazer. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E a gente juntos faz esse canal crescer.